Fala, meus amigos das redes sociais, muitas informações hoje no nosso Informativo Esportivo. E a gente começa falando da Internacional. A CBF confirmou a informação trazida com exclusividade pelo repórter Igor Sedano. A Série D do Campeonato Brasileiro foi adiada em uma semana, então não começa mais neste fim de semana e sim só no próximo. E a Inter joga na véspera do feriado de 21 de abril. A Inter joga no dia 20, às 4 da tarde, contra o Goiatuba em Goiás. O time de Goiás que optou por jogar aos domingos, às 4 horas da tarde. É bom, véspera de feriado, pode ser que a Inter leve com seus torcedores um ônibus para apoiar o Leão nesta partida, tá? Dá mais ou menos 8 horas e meia de viagem até Goiatuba. Aí a Inter terá 2 jogos como mandante, Uberlândia e Monte Azul. Mas lembrando, a Inter foi punida pelo STJD pelas brigas contra o São José. Lembra? Os torcedores da Inter com os torcedores do São José brigaram no Limeirão em junho do ano passado, também pela Série D. A Inter foi punida com a perda de 2 mandos mais 10 mil reais. Então ontem, no Pimba nos Esportes, o Caio Cardoso trouxe a informação de que a Inter não poderia jogar em casa com portões fechados, como era o objetivo do presidente Danilo Maluf. E sim, a Inter teria que escolher cidades próximas. E o Caio trouxe a informação que a Inter teria consultado Porto Feliz e Sorocaba para receber Uberlândia e Monte Azul. A gente vai aguardar. E este atraso, este adiamento em uma semana é porque a CBF está exigindo laudos técnicos dos estádios e nem todos os times da Série D estão preparados para tal. E é bom para a Inter, né? Tem mais uma semaninha de treino. O Ademir Fezan vai preparar a Inter. Tem jogo treino sábado. A Inter receberia a Portuguesa aqui no Limeirão para um jogo treino, mas as categorias de base sub-15 e sub-17 da Inter vão jogar no Major Levi contra o Brasilis na abertura do Campeonato Paulista. Então a Inter mudou o mando contra a Portuguesa e agora vai para o Parque Ecológico em São Paulo enfrentar a Lusa. Notícia também trazida ontem pelo Igor Sedano e confirmada pelo meu amigo Eduardo Afonso da ESPN. Será o 4º jogo treino da Inter. Até agora 3 jogos, 3 vitórias. A Inter ganhou da Ponte Preta em Campinas 3-1. Os gols da Inter, do Wallace, do Juninho e também do Thomas. Depois a Inter fez 2-1 no Independente. Jogo realizado no Limeirão. Maurício e Bruno Gabriel marcaram os gols do Leão. E o último teste foi sábado. A Inter ganhou da Caldense por 1-0. O gol foi do volante Albert. Então a Inter vai para esse 4º teste contra a Portuguesa, sábado pela manhã, no Parque Ecológico em São Paulo. Ontem a Inter anunciou seu 16º reforço oficialmente, tá? É o meia Claudinho. Outra notícia trazida em primeira mão pelo Igor Sedano, que está voando na temporada. O Claudinho, 24 anos, estava no Taubaté. Ele jogou 14 jogos pelo Burro da Central na Série A2. Marcou um gol, deu uma assistência, apesar da pouca idade. Ele é rodado, hein? Jogou na Ferroviária, Mirassol, Santo André, Chapecoense e disputou a Série B do Brasileiro pelo Cruzeiro. Foram 28 jogos pela Raposa. Então é um meio interessante que a Inter trouxe para a Série D do Campeonato Brasileiro. Falta agora o Clebinho, meio campista trazido junto ao Santa Catarina. É o dezinho que o Ademir Fezan quer para a temporada. E ele está com problemas com sua documentação. A documentação não chega do Santa Catarina e por isso que o Clebinho ainda não foi anunciado. O nome dele é Kleberson, mas ele é conhecido como Clebinho. É um meia de 22 anos, um motorzinho que vai ajudar muito a Inter na Série D do Brasileiro. 2 jogadores estão de volta, hein? O primeiro deles, o zagueiro Franklin, de 26 anos, que estava no Ipiranga de Erechim. Ele jogou ano passado pelo Sampaio Correia, foram 24 partidas. Ele que foi emprestado pela Inter. Lembra? Ele que fraturou a tíbia num jogo da Inter em Cascavel, pela Série D, e o presidente trouxe ele no carro com o maior zelo para que a fratura não piorasse. Foi um momento muito difícil na carreira do Franklin. Então o zagueirão está de volta e vai brigar por posição. Pela Inter, ele acabou jogando 13 partidas naquela Série D de 23, todas elas como titular, formando dupla de zaga com o Diego Jussani. Ele tem 1,86 m de altura. Lembra quando a Inter lançou uma camisa retrô da década de 20? Ele que foi escolhido como modelo para divulgar a camisa. Então o Franklin está de volta. Ele que foi revelado pelo Corinthians, jogou no Paraná Clube, jogou no Manaus. Quem voltou também foi o Cadu, meio campista. Ele que jogou pela Inter 17 jogos, marcou 2 gols.
O Cadu estava emprestado para a Portuguesa Santista. Ele acabou caindo com a Briosa para a Série A3. E olha que curioso, o Ademir Fezan, atual técnico da Inter, tentou levar o Cadu para o Santa Catarina. E o Cadu disse não, que ele preferia ficar na Santista. E agora os dois se encontram. E o Fezan foi muito claro com o Cadu: olha, eu queria você no Santa Catarina. Aqui na Inter eu já trouxe os meus meias, mas você pode treinar e lutar pelo seu espaço. Então foi muito claro o Ademir Fezan com o Cadu. Então essas são as novidades da Internacional neste dia. Já o Independente segue treinando a todo vapor. É mês de estreia. O Galo joga dia 27 de abril no Pradão contra o Flamengo de Guarulhos. Pradão que deve passar por melhorias, tá? Para receber esta primeira partida. O Galo que folga na primeira rodada porque é grupo de 5. Então tem Galo, Flamengo de Guarulhos, Guarulhos, São Carlos e Batatais. 2 avançam para a próxima fase, turno e retorno. Para quem gosta de basquetebol, hoje nós teríamos no Volucato Mandique e Catanduva pela 4ª rodada da Copa São Paulo. Lembrando, Mandique jogou 2 vezes em casa e ganhou ambas. Bateu o São Caetano e bateu a Liga Sorocabana. Só perdeu em Tatuí para o Clube de Campo. Acontece que eu estava conversando com a Beatriz, que é namorada do Lele Jacon, jogador do Mandique e assessora de imprensa da equipe. Catanduva alegou problemas financeiros para viajar para Limeira. Então a entidade que comanda o basquete paulista deu uma força para o Catanduva e inverteu o mando. Então o Mandique joga na sexta-feira, às 21 horas, em Catanduva. É um respiro para que a equipe busque um patrocinador para completar o campeonato. Catanduva que vai mal, vem só de derrota e vai buscar reabilitação contra o Mandique. O Mandique está bem demais. O problema é que quando é fora de casa, o Mandique não tem nem o Daniel Alemão e nem o Renan, porque eles trabalham em concessionárias de carro e obviamente não podem deixar o emprego. Mas boa sorte aos comandados do Telmo Oliveira. Série A3 do Campeonato Paulista, hoje tem a primeira partida da final. 7 da noite no Frederico Dalmaso, em Sertãozinho. O time da casa recebe o Monte Azul. Sertãozinho que nas semifinais eliminou o Marília e o Monte Azul eliminou o Rio Branco de Americana. Então, os dois já subiram, vão enfrentar a Inter na Série A2 do ano que vem. E a volta será no sábado às 3 da tarde em Monte Azul Paulista. Pela Taça Libertadores, um brasileiro em campo ontem, o Botafogo se reabilitou da derrota sofrida para a Universidade do Chile por 1-0 na estreia. E ontem, jogando no Engenhão, ganhou do Carabobo da Venezuela por 2-0, gols do Patrick de Paula, ex-Palmeiras, e do Matheus Martins. 3 brasileiros em campo hoje. 7 da noite, o Bahia viaja para Montevidéu para pegar o Nacional. Na estreia, o Bahia empatou com o Inter em Salvador por 1-1. 21h30, o Flamengo joga no Maracanã contra o Central Córdoba da Argentina. Flamengo que na estreia ganhou do Táchira, na Venezuela, por 1-0. O Flamengo que agora espera contar com seu torcedor para esta partida no Maracanã. E no mesmo horário, o Palmeiras recebe o Cerro Porteño no Allianz Parque. Duelo de líderes, hein? Porque o Palmeiras na estreia fez 3-2 no Sporting Cristal no Peru. E o Cerro Porteño goleou o Bolívar em casa por 4-2. São 14 confrontos entre as equipes, com 8 vitórias do Palmeiras, 4 empates e só 2 vitórias do Cerro. O último confronto foi em 2023, jogando fora de casa, o Palmeiras venceu com facilidade por 3-0. Vale lembrar que no fim de semana, pelos campeonatos nacionais, o Palmeiras ganhou do Sport, placar de 2-1 polêmico, pênalti em cima do Rafael Veiga, convertido pelo Piquerez. E o Cerro Porteño, que vinha de 7 jogos de invencibilidade no Campeonato Paraguaio, perdeu o clássico para o Libertad. Então, boa sorte ao Palmeiras, vale a liderança do Grupo G da Libertadores. Na Copa Sul-Americana, o Corinthians empatou com a América de Cali ontem no Pascoal Guerreiro, na Colômbia, 1-1. O Luiz Ramos fez 1-0 para o América, o Barrios chegou a fazer 2-0, mas o gol foi anulado pelo VAR. E aos 35 do segundo tempo, o Mateuzinho empatou o jogo para o Timão. Corinthians que tinha perdido na estreia para o Huracan em casa por 2-1. E o América de Cali que havia vencido o Racing no Uruguai por 3-1. Então o América de Cali é o líder com 4 pontos. Bom empate do Corinthians, porque se perde ontem, a situação não ficaria boa para os comandados de Ramon Dias. Mais um remexido, né? Um time completamente desfigurado do Corinthians na partida de ontem. Já o Pirata, o Vasco, é uma camisa aqui, ó. Ela não me abandona. 1 pro Vasco, 0 pro Puerto Cabello. O gol foi dele, do Pirata Pablo Verretti, o maior centroavante do futebol brasileiro. Só que
O Fábio Carille está na corda bamba, mesmo ganhando, hein? A torcida não parou de vaiar o Carille um minuto sequer. Errou a diretoria, errou o Pedrinho ao contratar o Fábio Carille, que com o Santos foi campeão da Série B do ano passado. Então, 1 para o Vasco, 0 para o Puerto Cabello. Lembrando que na estreia o Vasco tinha empatado com o Melgar do Peru 3-3. Olha a camisa do Grêmio aqui atrás que eu ganhei do meu amigo Pedro. O Grêmio ganhou ontem do Atlético Grau do Peru 2-0 em sua arena. Gols do Arezzo. Como faz gol o Arezzo, hein? E do Christian Oliveira. O Grêmio que já tinha vencido na estreia faz mais uma vitória. O Grêmio está impossível na Copa Sul-Americana. Hoje tem Cruzeiro e Runa do Equador. Jogo marcado para as 21h30 no Mineirão. Lembrando que o Cruzeiro acabou, obviamente, perdendo na estreia para o União Santa Fé pelo placar de 1-0 fora de casa. Futebol feminino, teve amistoso ontem e o Brasil ganhou. Rapaz, o Everaldo Marques narrando Brasil e Estados Unidos, um amistoso. Parecia que o Brasil tinha vencido a Copa do Mundo ou conquistado a medalha de ouro numa Olimpíada. Tamanha felicidade do Everaldo Marques, narrador da Globo, com essa vitória do Brasil 2-1 contra os Estados Unidos. A Macário fez 1-0 para as americanas, a Caroline empatou e a Amanda, aos 50 do segundo tempo, deu a vitória ao Brasil. Everaldo Marques, você tá de parabéns, hein? Transformou um amistoso num jogo épico, amistoso da seleção brasileira feminina de futebol. Lamentamos a morte do Manga ontem, né, de 87 anos, goleiro que passou pelo Botafogo, pelo Inter de Porto Alegre, titular da Copa do Mundo de 1966 na Inglaterra, tanto que ele faz aniversário no dia 26 de abril. E para comemorar a data foi elaborada o Dia do Goleiro, para homenagear o Manga. Então o Dia do Goleiro é 26 de abril, é o mesmo dia de aniversário do Manga. O Manga que se aposentou dos gramados aos 45 anos de idade jogando no futebol equatoriano. Então, nossas condolências à família Manga, um dos melhores goleiros da história do futebol brasileiro. Boa notícia, Luiz Gustavo, volante do São Paulo, teve alta do Hospital Albert Einstein, vai seguir em casa, não pode jogar futebol. Ele que tem tromboembolismo pulmonar. Dizem que é por excesso de viagens de avião. Ele que se sentiu mal na vitória do São Paulo contra o Tadieres, reclamou de dores torácicas, passou por exames e foi detectada esta doença. Então, por enquanto, fora dos gramados, o bom volante Luiz Gustavo, ex-seleção brasileira, jogador do Tricolor. Teve Champions League ontem. Real Madrid, hein? Vai ser difícil reverter. Arsenal 3, Real Madrid 0. Carlo Ancelotti, se o Real Madrid for eliminado, tem grandes chances de ser demitido e aí facilitaria a vinda dele para a seleção brasileira. O Brasil que quer Jorge Jesus, pensa em Felipe Luiz e, claro, Carlo Ancelotti está no radar da CBF. Então 3-0 o Arsenal ganhou do Real. Jogo de ida das quartas de final. Então Arsenal 3, Real Madrid 0 e o Bayern de Munique em casa perdeu para a Internacional de Milão por 2-1. Hoje 2 jogos na França, no Stade de France, Paris Saint-Germain e Aston Villa, esse surpreendente Aston Villa, e no Camp Nou tem Barcelona e Borussia Dortmund da Alemanha. Fechando o nosso informativo, hoje tem sorteio da Copa do Brasil. Inter de Limeira, era para você estar aí. Nunca foi tão fácil a Inter chegar a uma terceira fase da Copa do Brasil. 2 jogos do Limeirão, contra o Vila Nova, que não jogou nada, ganhou nos pênaltis da Inter, e contra o Rio Branco de Venda Nova, que foi goleado pelo Vila Nova por 6-0, a Inter pegaria um grande fatalmente nesta fase. Então hoje, às 3 da tarde, na CBF TV, a exibição, né, do sorteio, serão 32 times, 16 confrontos, lembrando que entram nesta fase Botafogo, Palmeiras, Bahia, CRB, Inter, Paysandu, Flamengo, Santos, São Paulo, Corinthians, Fortaleza e Cruzeiro, que não participaram das 2 primeiras fases, porque jogam Libertadores, ou o Santos, que foi campeão da Série B, Copa Verde, enfim, esses times entram só nesta fase. São 2 potes, os times mais fortes no pote 1 e os times medianos no pote 2. Então nós teremos aí esses 16 confrontos e amanhã a gente traz aqui no nosso informativo esportivo. Tá bom? Gostou? Dá um like, nos ajuda bastante, se inscreva no nosso canal, no Edmar Pimba aí no YouTube, me siga também
no Instagram Edmar Pimba, tá bom? Grande abraço a todos vocês, amanhã a gente volta. Pimba!